Os números foram conhecidos esta manhã. Pedro Brinca é economista na Nova SBE. Muito bom dia, obrigado por estar connosco. Olhamos então para estes números e podemos começar aqui mesmo pelos números da inflação. A que lhe parecem esta revisão em alta da taxa de inflação em Portugal? A revisão em alta da taxa de inflação em Portugal refere de facto que ela não terá abrandado tanto quanto aquilo que seria esperado. E, aliás, relativamente às últimas previsões, aquilo que nós temos foi precisamente subidas das taxas de juros em setembro para contrariar essa resiliência, essa persistência da inflação em descer tanto quanto aquilo que seria desejável, uma decisão que, aliás, foi bastante disputada, mas que, dado aquilo que nos é sabido conhecer hoje em termos das dinâmicas de inflação, terá sido eventualmente até necessária e acertada. Ora, a Comissão Europeia estima que a inflação já terá atingido o pico. Concorda com esta visão? Já teremos atingido esse pico da inflação? Definitivamente que sim. Aliás, nos últimos meses a inflação tem descido de forma contínua e até no último mês de forma bastante acentuada. Eu devo confessar que sou sistematicamente mais otimista do que a Comissão no que diz respeito à questão da inflação. Acredito que nós somos capazes de atingir uma taxa de inflação mais baixa mais depressa, mas também acredito nisso por se calhar uma razão que não é tão positiva. É que a generalidade dos economistas concorda que os efeitos restritivos da política monetária na atividade económica, leia-se o efeito das taxas de juro no PIB, na atividade das empresas, etc., sente-se na sua plenitude tipicamente 12 a 18 meses após a subida das taxas de juros. Ora, se nós andarmos 12 meses para trás, a taxa de juros ainda estava a 1,5%. Por isso, o grosso das políticas restritivas da subida das taxas de juros, do efeito restritivo da subida das taxas de juros, ainda não foi sentido e espera-se que será sentido para a frente numa altura em que a economia da zona euro e a economia em Portugal estão em crescimento perto de zero ou mesmo negativo. Sim, e olhando para esses números do PIB e do crescimento económico na zona euro, já sabia, com dois conflitos, um deles na Europa, que o crescimento seria contido. Ainda assim, Bruxelas revê em baixa o PIB da zona euro e corta ligeiramente também a previsão de crescimento económico em Portugal. Sim, é natural que isso assim aconteça, porque de facto os mecanismos de transmissão monetária começam-se a sentir. Portugal está numa situação um pouco ingrata, porque ao contrário do resto da Europa, no nosso caso, a maioria do crédito à habitação é a taxa variável, pelo que os efeitos restritivos da política monetária poderão sentir-se mais em Portugal até do que no resto da zona euro e até mesmo da União Europeia por um efeito de arrasto e dessa forma a revisão em baixa do crescimento em Portugal, que até foi assinalável, justifica-se, porque de facto Portugal tem aqui uma exposição maior a essa dinâmica do que outros países. Os números referem a crescimento de 2,2% este ano, 1,3% em 2024 e 1,8% em 2025. Sim, a revisão, lá está. A previsão para 2024 já é inferior àquela que estava no cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento de Estado para 2024, que era 1,5. Temos agora uma revisão em baixa de 1,3. Tudo isto vai afetar as contas do orçamento, as contas do superávit ou não, etc. Precisamente numa altura em que existe uma enorme pressão política, precisamente para serem alteradas algumas coisas naquilo que é esperado para 2024. E porquê? Porque vamos ter eleições em março e então aí toda a pressão que existe no contexto político é para que de facto tenhamos um orçamento menos superavitário para satisfazer algumas pretensões de sindicatos, de ordens profissionais, etc., e poder com isso ganhar algum espaço eleitoral. Agora, mais uma vez, eu volto a avisar, quer dizer, se nós estamos num contexto em que o grosso do efeito restritivo da política monetária ainda se vai sentir para a frente, estar já a esgotar essa almofada que nós temos do ponto de vista orçamental, porque não sabemos aquilo que vai acontecer. No cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento de Estado para 24, está um número para o desemprego que é um mínimo histórico. Ora, se o desemprego por acaso sobe, se por acaso dispara, são menos pessoas a gerar receita fiscal, são mais pessoas a receber transferências do Estado, rapidamente esse excedente orçamental se perde. E obviamente que rapidamente, em conjunto com algumas promessas eleitorais que ainda possam ser feitas e alterações do Orçamento de Estado até 2024, até março de 2024, aquilo que pode acontecer é deitarmos a perder uma boa parte daquilo que tem sido a nossa consolidação orçamental, o que é importante. É bom lembrar
que no Plano de Estabilidade de Crescimento até 2027 estão previstos cerca de 38 mil milhões de euros em juros. 38 mil milhões de euros em juros são quase 70 aeroportos do Montijo, 5 aeroportos de Alcochete, ou se quiser, por ano, metade daquilo que nós gastamos com o Sistema Nacional de Saúde. Por isso é importante não comprometer este caminho da consolidação orçamental e afigura-se como inteligente e prudente que não se ponha em causa a estabilidade orçamental do Orçamento para 24 agora nesta negociação da especialidade, não é? Pedro Brinca, aproveito esta oportunidade também para lhe colocar aqui uma questão sobre esta polémica com Mário Centeno. A Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Centeno cumpriu os deveres gerais, mas admite que a polémica pode gerar danos à imagem da instituição. Na sua opinião, este caso pode ter consequências ou mancha de alguma forma a reputação do Banco de Portugal? Sinceramente, creio que daqui a 3 ou 4 meses já ninguém se lembra disto. Não obstante, eu concordo com o comunicado da Comissão de Ética. Do ponto de vista objetivo, há aqui um perigo. Existe uma razão pela qual os bancos centrais, e não só, outras entidades reguladoras, é suposto serem independentes do poder político. Porquê? Porque, como nós vimos recentemente, até no contexto das críticas que foram feitas à Lagarde e ao Banco Central Europeu pelas subidas das taxas de juro, a pressão dos governos é ceder ao populismo e distribuir liquidez de forma indiscriminada para combater a inflação. Ora, a razão pela qual houve a emergência do paradigma dos bancos centrais independentes que conseguiram controlar a inflação dos anos 70, anos 80 e durante os anos 90, e gozámos aqui 2 ou 3 décadas de taxas de inflação bastante baixa, é precisamente devido à independência dos bancos centrais. E esta proximidade dos bancos centrais ao poder político pode trazer problemas. E um dos problemas que pode trazer é precisamente este descontrolo da inflação. Veja-se que se a zona euro, como um todo, fosse um país, a zona euro estaria neste momento em procedimento por déficit excessivo. Porquê? Porque tem um déficit conjunto de 3,2% do PIB, acima dos 3% a que os países da zona euro estão obrigados pelo tratado. Ora, ter as pessoas que estão no sistema de bancos centrais, e Mário Centeno tem um assento no Conselho de Governadores que escolhe as políticas de taxa de juros em conjunto com os outros governadores. É uma proximidade ao poder político que não é desejável. Isto na condução estrita da política monetária e na sua interação com as ações dos governos. Mas também enquanto regulador em geral. Em Portugal nós temos um problema sistemático de falta de independência das entidades reguladoras face ao poder político. Não de jure, porque elas em termos estatutários elas têm de facto essa independência, mas de facto. Porquê? Porque, por exemplo, do ponto de vista orçamental, as nomeações que são, do ponto de vista orçamental, dependem diretamente do Orçamento de Estado, não têm, na sua maioria, receitas próprias que as mantenham, e por outro lado, porque as nomeações são tipicamente feitas e fortemente influenciadas pelo próprio governo. Aliás, o caso de Mário Centeno, que sai do Ministério das Finanças para entrar no Banco de Portugal. Por isso, este afastamento entre entidades reguladoras e governo é fundamental para termos uma economia que cria um ambiente económico competitivo, a sério, em que os agentes económicos possam confiar e participar e, com isso, promover a atividade económica. Muito bem. Pedro Brinca, muito obrigado por este comentário. Um bom dia.